Muito bem. Esta semana, o nosso documento, né, de redação empresarial, né, a nossa produção textual, gira em torno de um Boa documento. noite. Boa noite, Wagner. Gira em torno de um documento que é conhecido como o Coringa da redação comercial. Por que ele é conhecido por este apelido? Porque ele, na verdade, ele é multifunções, tá? A carta circular, ela serve para diversos fins. Então, ela serve para informar, para advertir, para comunicar, ela serve para praticamente todos os fins individuais dos outros documentos específicos, tá? Então, qual é ou o que faz dela um documento empresarial importante? Bem, em primeiro lugar, ela tem a capacidade ou ela deve atingir o maior número de funcionários possível, tá? Por isso ela é chamada circular. Então, em outras palavras, ela vai passar, vai circular por todos os departamentos da empresa. Muitas vezes, tá? A carta circular vários que, inclusive, não precisariam recebê-la. Mas como aquilo se trata de uma informação ampla, a carta circular deve passar por todos os departamentos da empresa. Normalmente, quando a administração, né, decide por produzir uma carta circular, boa noite, Arthur, é porque ela quer fazer a informação chegar a todos os funcionários da empresa. Embora a carta circular seja um documento que serve para empresas pequenas, boa noite, Franciele, médias ou de grande porte, ela é um documento que normalmente é mais frequente nas empresas de grande porte, tá? Justamente porque, boa noite, Leandro, justamente porque ela busca atingir o maior número possível de funcionários. Então, mais frequentemente, ela aparece nas empresas de grande porte, onde o número de funcionários é muito. Então, faz-se circular uma carta, certo? Boa noite, Karina. Com as informações todas que, naquele momento, a administração precisa transmitir, tá? Então, nós costumamos dizer que a carta circular é o coringa da redação empresarial e que ela é multifuncional, ela serve para diversos fins. Uma outra coisa que se costuma dizer da carta circular é que ela, na verdade, é um memorândum ampliado. É claro que isso daí não é uma denominação muito correta, certo? Porque vocês lembram que o memorândum ele serve para um único fim, que é o de comunicar alguma coisa. A carta circular, não, tá? Ela serve para outros fins também. Porém, algumas pessoas costumam dizer que ela, na verdade, ou ela nada mais é do que um memorândum ampliado, né, mais extenso. Bom, de uma forma ou de outra, a carta circular ela é um dos documentos mais importantes da redação comercial, tá? Justamente por essa flexibilidade que ela apresenta. Como
ou similarmente aos outros documentos que nós já estamos discutindo há algum tempo, a carta circular, ela também possui algumas características que são muito específicas. Por exemplo, a carta circular, ela obrigatoriamente é numerada. Então, vocês lembram que o memorando podia ou não ser numerado. Isso era uma opção, né? Uma alternativa lá no memorando. No caso da carta, né, isso é uma obrigatoriedade. Então, no cabeçalho da carta, como vocês vão ver lá no material que está na plataforma junto com a atividade de vocês e que nós vamos já já ver aqui, essa numeração ela é obrigatória, tá? A carta, ela tem aquele cabeçalho de uma carta, né? Onde aparece o destinatário, aparece a data, certo? A numeração da carta. E importante, tá? Importante é salientar o uso dos pronomes de tratamento, hein? Vocês sabem que a gente não chama tu nem você para qualquer pessoa, certo? E se você está dentro de um contexto de redação corporativa, de redação comercial, esses pronomes de tratamento precisam ser aplicados, tá? Então, prezado senhor gerente comercial, prezado senhor diretor de marketing. Então, os pronomes de tratamento, eles precisam estar lá, certo? E vamos reiterar, né, que nós não devemos dizer queridíssimo fulano de tal, né? Caríssimo fulano de tal. Você não está escrevendo um bilhete para uma pessoa do seu círculo de amizades, tá? Mesmo que você seja amigo da pessoa, o ambiente corporativo ele é um pouco mais formal, tá? Então, nós precisamos agora, no caso da carta, ter um pouco mais de cuidado com isso, certo? Já que você está dirigindo a carta a determinadas pessoas, né? Se forem a muitas, você vai dizer, por exemplo, como tem lá no modelo que vocês possuem no material, prezados funcionários, tá? Nada de queridos, né? Nada de caríssimos. Então, prezados, porque você precisa criar também um ambiente de proximidade, mas não de informalidade. Prezados funcionários, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, só para que a gente possa fazer esse contraponto. Boa noite, Felipe. Para que nós possamos fazer esse contraponto no sentido de não escrever uma carta igual ao memorândum, tá? Vocês devem recordar que o memorândum, ele só tinha um parágrafo, né? E bem curto, certo? No caso da carta, normalmente, como qualquer texto, né? Assim, mais extenso, nós precisamos ter pelo menos 3 parágrafos. Uma introdução, um dizimento e uma conclusão. Mesmo que tudo isso esteja num bloco só, tá? Mas precisa aparecer lá alguma coisa que se possa denominar de introdução, desenvolvimento e conclusão. E isso é uma coisa que vocês já aprenderam lá quando tiveram que produzir as redações, né? Tiveram que estudar a produção textual em anos anteriores ao que nós estamos, correto? Então, vamos olhar aqui a carta, né? Para nós podermos entender bem o que eu estou dizendo, tá? Bom, então, para começar, vocês todos conseguem ver aí o texto? Precisa eu aumentar mais? Aumentar. Aumentar. Ok. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Bem. Então, olha só. Para começar, tá?
lembrar que isto é uma carta de ambiente corporativo. Então, é aquela linguagem formal e objetiva, certo? E, em termos técnicos, que é o que nos interessa, elas são numeradas, tá? E, conforme a necessidade, podem conter as iniciais do responsável pela sua redação, bem como pela sua digitação. Então, isso pode ser uma espécie, por exemplo, de marca d'água, né? Então, alguém redigiu, alguém digitou a carta. As iniciais podem aparecer ou lá no topo da carta, né? Além do timbre, certo? Do papel timbrado, pode aparecer as duas iniciais, né? Ou lá no final, lá no rodapé da página, aparecem as iniciais de quem produziu, né? De quem escreveu e de quem digitou, tá? Então, a carta circular, ela tem a estrutura de uma carta, né? Então, o timbre, que é quem está emitindo a carta, certo? Como nós já vimos que é de praxe. Local e data, número da circular. Então, vocês já sabem como um documento comercial deve ser numerado, né? Número sequencial, então 01, 02, barra 2021. Então, circular número 03, barra 2021. Certo? Isso, gente, não é uma opção, tá? Isso é o modelo de numeração dos documentos comerciais. Então, se ele precisa ser numerado, ele tem que ser numerado desta forma. Você não pode escrever o número, por exemplo, por extenso. Carta circular número 1 de 2021. Porque senão você estará fugindo ao praxe. E nesses documentos comerciais, tá? O praxe é importante. Então, número sequencial 01, 02, 03, barra 2021. Como nós já havíamos visto lá, certo? No memorando, tá? O vocativo, quer dizer, para quem você está dirigindo o documento, né? Então, prezados funcionários, prezado senhor diretor de marketing, prezado diretor financeiro, certo? Tem a mensagem, e é aqui que entra aquela ideia da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, tá? Então, na introdução, você deve dizer por que você está escrevendo a carta. O desenvolvimento é o conteúdo que você precisa que a carta tenha, ou seja, a informação, os dados que a carta precisa conter. E a conclusão é aquilo que você espera, é aquele fechamento, né, que seja feito, tá? Então, obrigado pela compreensão, grato pela colaboração, enfim. A despedida, certo? Que vocês também lembram que não pode ser uma despedida emocionada nem emotiva, é uma despedida racional, portanto, cordiais saudações, atenciosamente, cordialmente, não tem nada de beijo e abraço. E vai para a assinatura, aí o título e o carimbo da pessoa que está emitindo a carta. Então, vocês não esqueçam que é o papel timbrado, então lá em cima tem que ter aquele quadrado, no caso nosso aqui, porque não tem o timbre, então aquilo é o quadrado, é a caixa de texto, né? A palavra timbre, para que a gente saiba que vocês lembraram desse detalhe, tá? E aí vai para a estrutura da carta normal, certo? E tem um exemplo aqui, Por exemplo, cabeçalho, departamento de vendas. Local e data, São Paulo, vem a data de 2021. Número da circular, circular número 405/2021.
Caros funcionários, prezados funcionários, vem a mensagem, despedida e a assinatura. Então, gente, é uma carta, certo? Por isso, vocês precisam ter esses dados lá. Então, algumas perguntas que sempre surgem, por exemplo, é a seguinte: essa parte aqui pode estar do lado direito e não do esquerdo do papel? Normalmente, tá? Não. Normalmente é do lado esquerdo. O único dado que você pode colocar lá para o lado direito é a data. Mas observe que se você fizer isso, a carta vai ficar um tanto dada, né? Vai ficar tudo que é dado para cá, para a esquerda, e só lá para a direita. Então não vale a pena fazer isso, tá? É melhor que todos os dados fiquem margeados à esquerda do papel, tá? Então, assim, ó. Outra pergunta que normalmente surge: o timbre tem que ser centralizado ou pode ser para a esquerda ou para a direita? Não é muito habitual o timbre estar à direita, tá? O mais frequente é o timbre estar à esquerda ou centralizado. E aí não há diferença, tá? Você pode ter o timbre no centro do papel ou para a esquerda. Não é comum ele estar à direita, certo? Então, algumas perguntas que normalmente surgem, tá? Então, com base naqueles dados que nós vimos ali, né? Que nós acabamos de ver aqui, ó, tá? Você vai fazer a carta. Claro que esses itens aqui, né? Cabeçalho, local e data, não sei o quê, você não tem que escrever. Você vai só produzir o cabeçalho da carta, né? Então, isso não é uma lista, correto, gente? Então, Departamento de Vendas. São Paulo, 10 de julho de 2017. Circular número D/2017. Caros funcionários, informo que está autorizado o seguinte plano de concessão de descontos para o mês de agosto. Tá. Então, vejam, ó, a introdução, informo que está, por que você está escrevendo a carta? Informo que está autorizado o seguinte plano de concessão de descontos para o mês de agosto. Aí vem as informações, e é uma lista, então é o desenvolvimento da carta. Sendo que me cumpre informar de momento, coloco-me à disposição para qualquer eventual dúvida. É a conclusão da carta. É o que você espera que as pessoas façam, né? Então, atenciosamente, chefe do departamento. Aí é claro que você pode colocar o nome dele com o título embaixo e a assinatura em cima. Lembrem que hoje em dia não tem mais aquele traço aqui assim, ó, certo? Então, apenas o nome da pessoa, o título embaixo, certo? Para que ele possa assinar. E o carimbo, que não deve ser feito em cima da assinatura, tá, gente? Ou do... Você não pode carimbar em cima do nome, porque isso pode atrapalhar a leitura do nome. Então, é o nome da pessoa, embaixo o título. Então, por exemplo, Wilson Souza, coordenador do curso de administração. E aí o Wilson vai, assina e carimba do lado do nome, tá? Apenas uma advertência aqui, ó. Não aparece um espaçamento, né, entre o desenvolvimento e a conclusão. Isso foi erro de digitação, tá, gente? É preciso que conste esse parágrafo, esse espaço. Se não for uma lista, como foi aqui, aí você pode dar um espaço e começar direto, certo? Se não, precisa dar esse espaçamento. Um outro detalhe, certo, que é uma dúvida que normalmente surge,
é a questão do parágrafo. Como você está produzindo um documento comercial, tá? Como isso é uma redação corporativa, você não precisa fazer parágrafo, certo? Você pode fazer o texto todo começando aqui na esquerda, margeado à esquerda. Como a língua portuguesa, na sua norma padrão, ela estabelece o uso de parágrafo, se você fizer o parágrafo, não estará errado, certo? Então, isso aí também fica a critério de vocês. Eu, no caso das redações comerciais, prefiro não fazer o parágrafo, tá? Até porque o documento, como eu disse ali acima um pouco, tá? Então, isso é aquela coisa da pessoa querer fazer fantasia onde não precisa de fantasia. Então, o cara coloca a data aqui para a direita só porque ele quer ser diferente. Isso não cabe no documento, na redação corporativa. Tá? Então, isso é o documento que nós estamos discutindo semana. Alguém tem alguma pergunta? Então, a atividade de vocês, tá? Esta semana é uma das nossas atividades avaliativas, com pontuação. Então, de acordo com o que foi estabelecido naquela reunião, sobre a qual eu já conversei com vocês, vocês terão 2 tarefas avaliativas, cada uma valendo. Esta semana, a nossa disciplina foi agendada para a primeira tarefa. Na próxima semana, vocês terão outras disciplinas, e aí na semana seguinte, nós teremos outra atividade, perfazendo um total de 3 pontos, como vocês já têm, né, já estão habituados pelo primeiro NPC. Então, Nós esta teremos, semana, professor, eu desculpa. Nós teremos uma atividade avaliativa para entregar até essa semana? Você só tem uma atividade avaliativa Dessa da minha semana. disciplina, essa tá semana. Obrigado. Você deve ter a minha disciplina e tem mais uma, que eu não me lembro qual é. Mas se você acessar lá na plataforma, eu coloquei o calendário de coordenação, tá? Então, essa semana, vocês têm só 2 disciplinas com tarefas pontuadas. É a nossa aqui, a nossa de produção textual, e tem mais outra, que eu não me lembro qual é. Aí, na semana que vem, nós, aqui de produção textual e essa outra disciplina, não teremos avaliação, tá? Só na seguinte. E aí, vocês, nossa disciplina finaliza. Então, como eu já disse a vocês, já expliquei, agora, para o segundo NPC, vocês só terão 2 atividades por disciplina, tá? E há essa distribuição de forma que não fique muito assoberbado de exercícios e atividades avaliativas ao mesmo tempo, tá certo? Diga, Fernando. Leandro, você quer falar? Professor, não falei nada. Não, é porque o teu microfone está aberto, achei que você queria falar. Não, meu microfone estava fechado. Tudo bem. Acho que a senhora confundiu com outra pessoa. Muito bem. Alguém ficou com alguma dúvida em relação à carta circular? Só reiterando, tá, gente? A carta circular, ela normalmente existe para empresas de pequeno, médio e grande porte, mas ela é mais frequente nas empresas de grande porte, porque ela visa atingir um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Então, atingindo várias pessoas ao mesmo tempo.
No caso do memorândum, a informação é única e ela é direcionada a um grupo muito específico de funcionários, certo? Então, é diferente, a ideia é diferente. Por isso que nas empresas de grande porte, pelo número de funcionários ser maior, com mais departamentos, a circular ela é mais frequente. Não quer dizer que não exista memorando, tá? Claro que existe, com essas diferenças. Mas é que lá na tarefa eu pergunto a vocês exatamente isso. Desculpa. Então, ela existe nos 3 tamanhos de empresa, mas ela é mais frequente nas empresas de grande porte por essas razões das características que ela tem. Outra coisa que eu quero insistir, tá? Vocês obedeçam o modelo do documento. Incluam todos os itens que ele deve possuir, tá? Não adianta você querer, como eu acabei de dizer ainda há pouco, inventar para se ver livre da tarefa, por exemplo. Que eu com certeza não, eu sei que não é o caso de vocês. Mas imaginem uma pessoa que vai preparar um documento comercial e, em vez de colocar todos os itens que o documento precisa, ele começa a eliminar. Isso aqui não precisa, isso aqui não. Não vou numerar, eu vou botar um número aqui em cima na página. Não pode ser, tá? Lembrem, a carta, ela costuma ter apenas uma lauda, certo? Se porventura a quantidade de coisas que você precisa informar é muito grande e você vai precisar de outra lauda, você deve lembrar de numerar a página lá no canto superior direito, né? Página 1 e página 2. Em algumas empresas, tá? Por uma razão ou por outra, lá embaixo, no lado direito, né, da página, vai escrito a palavra CONT, ponto, quer dizer, continua. Ou então, vide verso, certo? E não é veja o verso, hein? É vide verso, tá? Por quê? Porque, às vezes, as pessoas leem a frente e não querem ler a outra página. Ou acham que não precisa, que já acabou, que não tem mais nada para ler. Então, se houver coisas importantes na outra lauda da carta, você precisa colocar lá em cima número 1 e na outra página o número 2. Numerar a página. E lá embaixo, você deve escrever do lado direito do papel ou CONT, ponto, quer dizer, continua, ou então vide verso, tá? Que é uma expressão mais formal. Certo, senhores? Certo. Teria como o senhor acrescentar esse material seu? Essa observação? Como é, Fernando? Teria como acrescentar isso ao seu material que está aqui? Isso está no vídeo, né, Fernando? Que eu vou disponibilizar lá para vocês na plataforma, tá? Esse modelo com todos esses dados está lá no material que você tem na atividade, tá? Eu apenas fiz uma síntese para cá para poder fazer a nossa aula, mas esse modelo todo está lá no arquivo anexado à atividade, correto? Correto. Mais alguma dúvida, senhores? Alguém quer fazer algum outro comentário, alguma outra pergunta? Só lembrando que eu estou lá no chat, certo? Caso alguém lembre de algo que não lembrou aqui. E tão logo eu consiga converter o vídeo da aula, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Mas nós ainda temos um tempo, então se vocês quiserem fazer Professor? Oi, Cris.
Oi, professor, licença, boa noite. Semana passada eu estava hospitalizada e o senhor tinha passado uma tarefa não avaliativa, correto? Correto. Eu cheguei a fazer, só que agora eu fui ver o seu feedback, tudinho, não tem nada lá na minha plataforma mais. Eu não sei se o senhor apagou, ou se eu fiz errado, não sei. Não, Cristiane, não aconteceu nenhuma coisa nem outra, tá? Então, vamos esclarecer novamente. Para o segundo NPC de vocês, em reunião de colegiado do curso de administração, ficou decidido que vocês não teriam mais atividades avaliativas, certo? Em semanas que não estivessem programadas. E ficou também decidido que cada disciplina só poderia ter 2 tarefas avaliativas. Sim, isso eu tinha entendido, mas aquela não era avaliativa, eu achei que não fosse fazer diferença. Não. Então, todos os exercícios que tinham sido programados por orientação da coordenação foram suspensos, tá? Então, eu disse na semana passada, na nossa aula, que todos aqueles que haviam produzido a ata, tá? Eu não sabia exatamente quem era, eu me lembrava de 2 nomes. Então, você deve ser uma delas também. Que quem fez a ata fez de maneira correta e o feedback tinha sido esse, tá? Que a tarefa foi concluída com sucesso. Então, não houve correções na ata que você e mais 3 ou 4 produziram. Só que nós tivemos que suspender. Então, a tarefa foi ocultada, tá? O exercício foi ocultado. Por isso que você não conseguiu mais ver o feedback. Então, vocês agora, nas semanas que não foram programadas para tarefas avaliativas, você não precisará fazer exercício. Você vai ter só o material de estudo. E o que nós combinamos, né, aqui na nossa aula, certo? Foi que, caso alguém quisesse enviar o exercício cujo modelo normalmente está lá no material de estudo, poderia produzir um documento e me enviar ou no grupo da turma do Zap, né, ou pelo e-mail, tá? Então, eu me coloquei à disposição para avaliar o que vocês produziram e dar um feedback, porém, não lá na plataforma, certo? Porque foi uma orientação da coordenação para todas as disciplinas das turmas. Então, nós podemos fazer um exercício como nós estamos fazendo aqui, no nosso período, no nosso momento de aula, tá? Então, eu estou mostrando para vocês um exemplo sempre, comentando, certo? Mas, se nós estivermos numa semana em que não há tarefa pontuada, você pode produzir o seu documento e me enviar lá no grupo de Zap ou por e-mail e me avisar que você o fez, tá? Para que eu possa olhar e dar o feedback, tá bom? Foi isso que aconteceu. Obrigada, viu? De nada. Mais alguma pergunta, gente? Ou mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Bem, então, vocês, por favor, não esqueçam que esta semana vocês têm a obrigatoriedade de produzir uma carta circular e postar lá, porque vale 1,5 ponto, certo? Então, é o primeiro exercício avaliativo do NPC 2. Eu, inclusive, fiz uma chamada lá na plataforma para não deixar vocês esquecerem disso, correto? Então, eu vou aguardar a postagem do documento que vocês criarem, tá bom? Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, se não tiverem nenhuma outra dúvida, nem nenhum outro comentário, eu gostaria, então, de me despedir, tá? Agradecer mais uma vez pela presença de vocês,
pelas interações, pelas perguntas que surgem sempre, tá? Desejar a vocês uma excelente semana de estudos e nos vemos na terça-feira que vem. Qualquer coisa, eu estou no chat e lá na plataforma pelas mensagens, se vocês precisarem falar comigo. Então, eu vou... Professor? Oi, diga. Só rapidinho em relação à atividade, para criar a carta circular e para responder o que é ela, é isso? Você vai criar uma carta circular, tá? Aí você vai também escolher o nome do departamento, o ano, a carta, o número, você vai fazer de forma livre, tá? E o assunto também pode ser qualquer um que você queira. Basta que você siga o modelo, tá? E o exemplo que nós acabamos de ver aqui, com a diferença de que nós não estamos em 2017, né? Estamos em 2021. Então, aquelas informações todas do cabeçalho, né? E do que você vai colocar na carta, como nós estamos fazendo desde o início do semestre, são livres, tá? Você cria da maneira que você quiser. Aí lá embaixo você vai dizer qual é o seu título, né? Normalmente é você mesmo, aí você mesmo que assina. Enfim, aquelas coisas, aquelas orientações que já foram feitas para os outros documentos, tá? Porque Sem lá na problema. questão está pedindo para justificar. Aí eu pensava que era só para escrever. Não, veja, a pergunta lá é para você justificar se a carta é o documento comum ou mais importante nas empresas de pequeno, médio ou grande porte. Isso é apenas uma reflexão que você vai fazer. Mas eu espero que você produza um exemplo de carta, tá? Mesmo que não esteja explicitamente dito lá na atividade, porque é como a gente vem fazendo nos outros documentos, tá? Ok, agora entendi. Mais alguma dúvida? Então, professor, é para fazer para responder a pergunta e Isso. fazer o documento também, né? Isso, correto. Tá certo. Bom, eu vou então interromper para aqui a apresentação, tá? Vou interromper a nossa gravação. E assim que eu